Eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Um Plano Perfeito. Diga isso comigo: Deus tem um plano perfeito para a minha vida. Agora acha alguém muito bonito do seu lado, ou muito bonito. Se você não achar, pode olhar para cá, que aqui tem alguém muito bonito. Autoestima é tudo, né, gente? Diga para essa pessoa: Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Irmãos, essa imagem ela é muito ilustrativa, porque nós temos vários cenários nos quais a gente precisa ter um plano de ação, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua saúde, para a sua profissão, para o seu futuro, o que você vai estudar, o que você vai trabalhar, com quem você vai se casar. Você precisa ter um plano, porque se você não tiver um plano, você corre um risco de fazer as coisas aleatoriamente. Obrigado, Maurílio. E pessoas que fazem as coisas aleatórias são pessoas que desperdiçam o seu tempo, desperdiçam a sua vida. Vêm os anos passando, escorrendo por entre os dedos, e às vezes aquele tempo perdido não tem como se recuperar. Então veja, se nós temos um plano para tudo o que fazemos, se nós temos um plano de ação para tudo o que nós nos propomos a fazer, pense comigo, quanto mais Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. E esse plano perfeito, ele aparece em toda a Escritura, mas em especial eu quero chamar a sua atenção para o livro do profeta Jeremias, porque neste livro nós vamos encontrar Jeremias mostrando os dias mais difíceis da nação de Judá, ou Jerusalém, que na verdade é capital de Israel. Judá vivia tempos difíceis na época do profeta Jeremias. Eles tiveram o governo de bons reis, só que este governo feito por bons reis terminou na época do rei Josias. E depois do rei Josias houve uma sucessão de vários reis péssimos. Vários reis que governavam segundo os seus próprios interesses. Vários reis que não estavam preocupados com as necessidades do povo, da nação, enfim, reis que governavam para si próprios. E essa sucessão de vários reis depois de Josias trouxe à nação de Judá um cenário de caos. Então Jeremias, ele vai mostrar exatamente o momento da história de Judá, em que o povo começa a desobedecer a Deus sistematicamente. Eles começam a se afastar de Deus, eles começam a se envolver com o pecado, eles são levados para a escravidão, para o exílio junto aos babilônicos, e Deus faz uma promessa de restauração. E Deus revela isso através de um plano perfeito. Diga comigo mais uma vez: Deus tem um plano perfeito para a minha vida. A questão não é Deus ter esse plano perfeito, porque Deus tinha um plano perfeito para ajudar. A questão é, quando eu tomo conhecimento disso, eu interajo com esse plano perfeito? Deus tem um plano perfeito para a tua vida, mas a questão não é se Deus tem ou não tem, a questão é, você está ou não disposto a interagir com isso? Você está ou não disposto a se envolver com isso? Então, eu quero te convidar a ler o texto do capítulo 33 de Jeremias e verso 1 a seguir. Capítulo 33 e verso 1 a seguir. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome,
é o Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Versículo 4: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas ou derrubadas com os trabucos e a espada. Esses 4 primeiros versículos do capítulo 33 vai revelar um pouco desse plano perfeito de Deus. Se você observar a leitura, fala sobre a palavra do Senhor que vem a Jeremias. E quando esta palavra do Senhor vem a Jeremias, o versículo 2 diz que Deus diz para ele: assim diz o Senhor, o que forma, o que estabelece, aquele que faz. Veja, Deus se revela a Jeremias como alguém que forma propósitos, como alguém que estabelece propósitos, e como alguém que faz esses propósitos serem executados. Deus se revela como alguém que realiza, não como alguém que apenas trabalha aleatoriamente. Não. Nosso Deus é um Deus de ordem, você diz amém? O nosso Deus é um Deus de propósitos, você diz amém? O nosso Deus tem planos, e esses planos são perfeitos, e a gente precisa se conectar a eles. E Jeremias vai trazer exatamente essa realidade. Dentro desse texto, nós encontramos e identificamos alguns detalhes. E é sobre esses detalhes que eu gostaria de mostrar a vocês aqui, alguns detalhes muito importantes que acontecem quando um plano perfeito está em ação. Primeiro detalhe: nenhum plano perfeito, sempre vai existir uma sentença de juízo. Diga isso comigo: sentença de juízo. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 33. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com trabucos e a espada. Em outras palavras, Deus está dizendo à nação de Israel e ao povo de Judá: as casas dos príncipes serão destruídas, serão derrubadas. Essa expressão trabuco significa, antigamente um exército, quando invadia uma cidade, ele colocava rampas de acesso para superar as muralhas da cidade. Então, essas rampas de acesso, elas eram trilhadas pelo soldado adversário e recebiam o nome antigo de trabucos, acessos para transpor as muralhas de uma cidade. Então, eles transpõem as muralhas da cidade de Judá, e esse versículo revela uma sentença, um juízo. Deus estava falando que iria derrubar as casas dos reis de Judá, dos príncipes de Judá. Assim como Judá viveu uma sentença de juízo, eu gostaria que você pensasse um pouco comigo, porque todo plano perfeito também se apresenta através de uma sentença de juízo. Nós também estávamos debaixo de uma sentença de juízo. Assim como Deus disse para Jeremias que Judá estava debaixo de uma sentença de juízo, Deus também diz a nós, através da palavra, que nós estávamos debaixo de uma sentença de juízo. Pastor, que sentença de juízo é essa? É a sentença da morte. A palavra vai dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos os que vivem em pecado estão debaixo de uma sentença. E que sentença é essa? Sentença de morte. Porque a recompensa do pecado é a morte. E não só isso,
Um pouco antes, no capítulo 3, dessa mesma carta que Paulo escreve aos Romanos, agora no verso 23, ele vai dizer: nós estamos destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Então veja, o pecado criou uma separação, e não só isso, o pecado trouxe uma sentença. Nessa sentença está escrito: por causa dos nossos pecados estamos separados de Deus e estamos sendo encaminhados para ter a morte como recompensa. Essa morte não é uma morte física apenas. Essa morte está falando sobre uma morte eterna, uma morte espiritual. Então Paulo, ele deixa muito claro isso, que as pessoas estavam debaixo de uma sentença de morte. Por quê? Por causa do pecado. Pastor, o que é o pecado? Quando o termo pecado é utilizado hoje em dia, há uma tendência das pessoas dizer assim: deixa de ser fanático. Pecado é coisa de gente religiosa. Pecado é algo que não faz sentido a gente falar em pleno século 21. Pecado é um assunto que caiu de moda, que entrou em desuso, pastor. Só que o pecado sempre foi pecado há milênios da história humana. Presta atenção em algo: de 2022 até Jesus, 2022 anos se passaram. De Jesus até a criação do mundo, mais 4.000 anos se passaram. Eu estou falando de mais de 6.000 anos de história, e pecado sempre foi pecado. Agora vem a nossa geração espertona, dizendo que pecado é discurso de gente religiosa. E os milênios de sabedoria bíblica a gente descarta, então? A gente abre mão, então? Pecado sempre foi pecado, e a sentença do pecado, a Bíblia é muito clara, é morte. O pecado é transgredir, o pecado é se rebelar, o pecado é desobedecer a Deus, o pecado é não seguir o padrão de Deus, o pecado é não abraçar o plano perfeito que Deus tem para nós. E tudo isso gera uma sentença, e tudo isso traz um prejuízo de morte, de separação, de distanciamento de Deus. Mas a boa notícia é que a história não termina aqui. Essa história não tem um ponto final aqui, ela tem uma vírgula. E em um plano perfeito, em primeiro lugar, a gente vai encontrar uma sentença de juízo, mas nós vamos encontrar também, em segundo lugar, número 2, uma promessa de restauração. Diga isso comigo: Deus fez uma promessa de restauração. Olha o que diz o versículo 5 de Jeremias 33. Jeremias 33, 5. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade. Veja, Deus está dizendo que Ele não está olhando mais para Judá. Esconder o rosto significa o que, irmão? Tipo, se o foco está aqui, é como se Deus dissesse assim: estou olhando para vocês, eu escondi o meu rosto, se virem com os seus pecados. É isso que Deus está falando. Deus esconde o rosto da cidade de Judá, e o final do versículo 5 mostra por quê. Por causa de toda a maldade daquela cidade. O Senhor abandona, o Senhor permite que Judá seja ferido, o Senhor esconde o rosto deles por causa da maldade, mas agora, olha o que aparece no versículo 6. Deus faz promessas: eis que eu farei vir sobre ela, ou seja, sobre a cidade de Judá, o que, gente? Saúde e cura. E Deus continua dizendo: eu vou sarar eles, eu os sararei. E não só isso, Deus disse: eu vou manifestar abundância de paz e de verdade. Judá vai experimentar uma restauração tão
profunda que ela não vai ficar mais doente, que ela não vai ser mais uma cidade de inquietações, ela vai ter paz, que ela não vai ser mais uma cidade edificada em mentiras, ela vai ser uma cidade edificada na verdade. É isso que Deus diz sobre Judá. E Deus está falando sobre um processo de restauração. Olha o que diz o versículo 7. No versículo 7, Deus diz que vai remover o cativeiro. Em outras palavras, os inimigos que oprimiam Judá, os babilônicos na ocasião, seriam removidos de lá. E Deus diz que iria edificá-los, ou seja, edificar Judá, como desde o princípio. Versículo 8. O Senhor diz: eu os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim. E o que Deus diz que fará mais, gente? Perdoarei algumas iniquidades, todas as iniquidades, com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Olha isso, Deus promete curar, Deus promete manifestar paz e verdade, Deus promete remover do exílio, e Deus promete purificá-los através do perdão. Isso é um processo de restauração. Primeiro Deus fala sobre uma sentença de juízo, depois Deus faz uma promessa de restauração, e nessa restauração, Judá seria restituído à sua posição original. A posição original que essa cidade deveria ter, aparece no versículo 9, eu gostaria que você olhasse isso comigo. Esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e espantar-se-ão, e perturbar-se-ão, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Irmãos, há uma sentença que pesa contra a humanidade: pecado. Só que para resolver a sentença do pecado, Deus faz uma promessa de restauração. E nessa promessa de restauração, o objetivo de Deus, segundo o versículo 9, é que a transformação que a gente vai viver sirva, preste atenção nisso, sirva para alegrar o Senhor, sirva para que o nome dele seja louvado e glorificado sobre toda a terra, sirva para que as pessoas se espantem acerca da nossa restauração e digam como é que eles viveram essa mudança, e sirva também para que a gente experimente uma profunda vida de paz. Essa é a promessa de restauração. O que Deus disse que faria ajudar, é o que Deus faz com o povo dele no presente. E o que Deus faz conosco, irmãos? Deus nos restaura, Deus nos transforma, Deus muda a nossa vida, muda a nossa história, Deus muda a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, de se relacionar. Deus muda a nossa conduta, o nosso comportamento. Deus muda a gente por completo. E aí sabe o que acontece? Essa mudança, essa restauração, alegra o coração de Deus e serve de louvor para a glória do nome dEle. As pessoas olham para nós e dizem: quem era você, hein? Quem era você? Pastor Manuel, testemunhando hoje de manhã, contou a história dele. E como adolescente, até os 15 anos, ele bebia a ponto de ter coma alcoólico. Ele tem um histórico de comas alcoólicos na adolescência. Aí sabe o que Jesus faz? Salva um alcoólatra, liberta, transforma, enche ele com o Espírito Santo e bota esse alcoólatra para evangelizar comunidades carentes. Aí sabe o que acontece? De uma maneira sobrenatural,
os alcoólatras daquela cidade começam a se reunir na casa de pais dele. Ele começa a discipular, a pregar o evangelho, a batizar os alcoólatras. E desse grupo de alcoólatras, Deus levanta um pastor que é ordenado e vai cuidar de uma igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra que Deus faz em nossas vidas não fica parada em nós. Não é só para nós. A obra que Deus faz na nossa vida, a restauração que Deus promove, impacta muitas pessoas. É instrumento para louvor da glória de Deus. As pessoas começam a dizer: esta pessoa foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Essa pessoa foi transformada porque o Evangelho alcançou ela. O Evangelho é essa mensagem de poder. Olha o que diz Romanos capítulo 1 e verso 16. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu Evangelho. Romanos capítulo 1 e verso 16, olha o que Paulo disse: porque eu não me envergonho do que, gente? Enquanto tem gente se envergonhando do Evangelho de Jesus, o Paulo diz assim: eu não me envergonho. E sabe por que eu não me envergonho? Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para salvar. Salvar todo aquele que crê, seja ele judeu ou grego. O Evangelho é poderoso, irmão. Salva alcoólatra, salva drogado, salva adúltero, salva pessoas que têm problema de caráter, salva o criminoso, salva o bandido, salva a garota de programa, salva o órfão, salva a viúva. O Evangelho tem um poder de mudar o mundo. É esse Evangelho que nós cremos, esse Evangelho que nós anunciamos, e mais, é esse Evangelho que nós vivemos. Nós somos testemunhas do poder do Evangelho. O Evangelho mudou a nossa história. Se não fosse o Evangelho de Jesus, eu não estaria mais vivo. Se não fosse o Evangelho de Jesus, minha mãezinha está ali. Pergunte para ela qual era a minha história. Pergunta para ela se eu estaria vivo. Eu não estaria vivo. Eu tenho essa sã consciência. O Evangelho de Jesus me poupou. O Evangelho de Jesus me transformou. O Evangelho, Jesus me deu, irmão, a salvação, a vida eterna. Me deu uma linda família. Me deu um filho abençoado, uma esposa linda. Me deu o privilégio de ser pastor de uma comunidade extraordinária que é a CBN. Uma comunidade com um coração generoso, que abençoa projetos não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Evangelho. Paulo está falando sobre esse Evangelho, não é religião. Religião não muda a vida de ninguém. Deixar de ser católico para ser evangélico não muda a vida de ninguém. Deixar de ser espírita para ser evangélico não muda a vida de ninguém. O que muda? O Evangelho. O Evangelho de Jesus. Esse Evangelho encontrando um lugar de nos transformar, de nos modificar. Isto é um processo, uma promessa de restauração. Em terceiro lugar, um plano perfeito, ele além de ter uma sentença de juízo, além de ter uma promessa de restauração, ele também tem um processo de restauração. Diga isso comigo, um processo de restauração. E aqui talvez eu vou gastar o maior tempo dessa ministração. Se nós temos uma sentença de juízo, e por outro lado nós temos uma promessa de restauração, para que eu acesse esta promessa, tenho que viver um processo no meio de restauração. E é aqui que muita gente não tem paciência. É aqui que muita gente não acessa as promessas de Deus. É aqui que muita gente desiste no meio do caminho. É aqui que muitas pessoas tropeçam porque abrem mão das orientações de Deus para abraçar a sua própria vontade. É nesse processo de restauração. Olha o que a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 33 de Jeremias.
Isso aqui é uma revelação de um processo. O que está escrito aí? Leia para mim, por favor, na conta do 3, 1, 2, 3. Presta atenção, primeiro, Deus fala para clamar a Ele. Segundo, Deus fala para a gente ficar atento com as respostas dEle. Terceiro, Deus fala para a gente ficar atento com os anúncios que Ele fará. Em quarto lugar, Deus manda a gente ficar atento às coisas que a gente ainda não conhece, que segundo o versículo 3 são grandes e são firmes. Isso aqui é um processo. É um processo. Deus está dizendo assim: vocês vão clamar, eu vou responder e eu vou anunciar. E as coisas que eu vou responder e anunciar são grandes e firmes, de tal maneira que vocês ainda não conhecem. Não conhecem. No processo de restauração, irmãos, a gente fica, eu penso, na metade desse caminho. Porque muitos de nós aprendemos a clamar, sim ou não? Sim, o povo de Deus aprendeu a clamar. É só apertar o nosso sapato que eu tenho certeza que quem não orava começa a orar. Rapidinho acha o caminho da oração. Rapidinho descobre, não, tenho que orar, pastor, tenho que orar porque o sapato apertou lá em casa. Então só ora quando o sapato aperta. Então tem uma péssima notícia para te dar: o teu pai quer intimidade. Então o seu sapato, você vai viver uma vida de sapato apertado. Porque se só ora quando o sapato aperta, você vai viver uma vida de sapato apertado. Porque o seu pai quer intimidade, quer conexão. Então tem muitos cristãos que vivem uma vida inteira de luta. E por que eles vivem uma vida inteira de luta? Porque eles só invocam e só se conectam, eles só clamam a Deus quando estão vivendo situações difíceis. Tem pessoas que, se não tiver uma situação difícil, a pessoa não ora em hipótese alguma. Então perceba, nessa primeira fase do processo, tem muita gente que fica aqui só no primeiro ponto, clamor. Eu clamo, eu oro, eu busco e tal. Só que tem a segunda fase. Deus diz que Ele responde. Deus responde. Jesus disse em Mateus que aquele que pede, aquele que busca, é aquele que bate, as portas se abrem. Em outras palavras, Jesus se revela como aquele que não apenas ouve a oração, mas que responde. Mas a questão aqui não é a resposta à oração, a questão aqui, a gente percebe as respostas de Deus. Quando Deus nos responde, a gente consegue perceber, a gente discerne, ou a gente é daquele tipo de pessoa que Deus fala conosco e a gente está tão pilhado, tão acelerado, tão envolvido na nossa rotina que a gente não percebe os sinais de Deus falando conosco, as respostas de Deus para a nossa oração. Tem muita oração que a gente faz que Deus já respondeu, mas sabe qual é o problema? A gente não ouviu, a gente não percebeu. A nossa rotina é tão acelerada que a gente não percebe Deus falando conosco. Primeiro a gente clama, depois Deus responde. E quando Deus responde, Deus não responde de uma maneira pequena. Deus, Ele responde anunciando coisas que são grandes e são firmes. Igreja de Jesus, nós somos a resposta da oração de muita gente. Eu te convido a orar por uma outra ótica. Ao invés de você orar para que Deus te responda,
ore para que você seja a resposta de oração de outros. Você sabia que tem gente nesse momento orando assim: Deus, envia uma pessoa com uma palavra do Senhor para a minha vida. Envia uma pessoa para me ajudar a passar e atravessar esse momento difícil que eu estou vivendo. Envia uma pessoa com um coração generoso para pelo menos me trazer 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão para eu ter o que comer com meu filho amanhã. Envia uma pessoa, Senhor, generosa para pagar pelo menos a conta de luz desse mês, porque já é a segunda e está correndo risco de corte, minhas crianças ficar sem chuveiro, sem água quente. Você sabia que tem gente orando por isso agora? Agora. E às vezes a gente está tão centrado no que nós não precisamos, que a gente se esquece que Deus quer que a gente seja a resposta de oração para a oração dos outros. O Senhor vai anunciar algumas coisas grandes e firmes. A questão é, quando Ele anunciar, qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser a nossa interação? Qual vai ser o nosso comportamento, a nossa atitude diante de tudo que Deus vai falar? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer a Deus, querido? Levanta uma voz de gratidão ao Senhor agora. Sabe por que Ele está anunciando? Eu parei aqui porque Ele falou para mim que está anunciando coisas grandes e firmes agora. Agora. Se você puder parar por um instante e agradecer a Ele pelo que Ele está anunciando, agradeça. Ele está falando com pessoas aqui. Ele está anunciando coisas grandes e firmes que algumas pessoas não conheciam aqui. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Ela não volta para ti vazia. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. O Senhor sabe o que faz. O Senhor não erra o endereço. O Senhor não se adianta e não se atrasa. O Senhor é perfeito. Nós te louvamos pela tua perfeição. Nós temos que estar abertos, porque de uma forma simples, mas poderosa, Ele fala ao nosso coração, igreja. Ele traz discernimentos para nós. Ele traz anúncios para nós. E à medida que a gente interage com isso, nós estamos caminhando nesse processo de restauração. Nós não seremos mais os mesmos, porque o anúncio de coisas grandes e firmes muda a nossa história. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 9. Deixa eu te mostrar algo sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2 e verso de número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Quantos aqui amam a Deus? Para todos nós que amamos a Deus, existem coisas preparadas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não viram, e que ainda não subiu ao nosso coração, ou seja, anúncios de coisas grandes e firmes que a gente ainda não conhece. Anúncio de coisas grandiosas e gloriosas que nós ainda não conhecemos. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e penetra inclusive as profundezas de Deus. O Espírito que nós temos, o Espírito Santo de Deus, ele penetra, ele sonda as profundezas de Deus. E se sonda as profundezas de Deus, quanto mais a nossa profundeza, quanto mais o nosso interior.
quanto mais a nossa mente, o nosso coração. Ou seja, Deus está conduzindo a nossa vida de modo a viver esse processo de restauração, para que a gente ofereça a Ele uma oferta de gratidão, uma oferta de louvor, e essa oferta de louvor é a nossa obediência. Nós louvamos a Deus quando nós o obedecemos. A obediência é uma oferta para Deus. A obediência é um louvor para Deus. Então, quando a gente faz isto, as coisas grandiosas, os anúncios de coisas grandes e firmes, eles começam a acontecer. Pastor, Deus tem um plano perfeito? Sim. Esse plano contempla uma sentença de juízo e uma promessa de restauração. E no meio do caminho, um processo de restauração. Pastor, esse plano perfeito de Deus vai fazer com que as coisas fiquem fáceis para mim? Não. Não. De novo, não. As coisas não vão ficar mais fáceis. Até arrisco dizer, ficarão mais difíceis. O verdadeiro evangelho de Jesus anuncia a realidade das dificuldades da vida de um cristão. Então é bem provável essa história de que venha para Jesus e pare de sofrer. Já ouviu isso? Venha para Jesus e pare de sofrer. Pelo contrário, é bem provável que se você vier para Jesus, os seus sofrimentos aumentarão. É bem provável. Porque Jesus falou que no mundo a gente vai ter o quê? Mas que a gente poderia ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, as coisas não ficarão mais fáceis, mas eu te garanto que a graça de Deus será sempre superior aos desafios que a gente enfrenta. Sempre superior. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus é suficiente. Eu não sei o que eu vou viver amanhã, meu irmão, mas a graça de Deus já é suficiente sobre mim. A graça de Deus é suficiente. Esse desafio que você vive na sua família, esse desafio que você vive na sua saúde, esse desafio que você vive nos relacionamentos, a graça de Deus é suficiente. Ela basta. Ela basta. Não tem como a gente prometer vida fácil para cristão, porque isso é mentira. Isso não está na Bíblia. Mas a gente pode anunciar em alto e bom som que a graça de Deus sempre será maior. Sempre será maior. Eu quero te convidar a se colocar de pé, eu quero ter um tempo de oração com você. Por favor, se coloque de pé. E eu quero terminar esse momento orando, porque eu sei que algo grandioso foi anunciado aqui. Coisas grandes e firmes foram anunciadas no seu coração. Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Esse plano perfeito contempla o perdão de seus pecados. Contempla o sangue de Jesus te purificar de toda iniquidade. Contempla você dizer sim para o chamado que Ele tem para a tua vida. Aceitar, abraçar a vontade dEle. E se você está aqui e quer acessar esse plano que é perfeito, eu quero te convidar a orar agora, a pedir a Deus, a orar e falar: Senhor, revela a mim esse plano perfeito, anuncia as tuas coisas grandes e firmes que eu ainda não conheço, aquilo que o meu olho ainda não viu, aquilo que o meu ouvido ainda não ouviu, aquilo que ainda não chegou no meu coração, Senhor, torna conhecido aqui para mim nessa noite. Oremos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua presença, que é tão real quanto o ar que nós respiramos. A tua presença é tão real, Pai, quanto cada pessoa que está aqui ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós. A sua presença é real, Jesus. E o Senhor nos prometeu nos dar a vida abundante.
A vida abundante não é uma vida sem sofrimentos. A vida abundante é uma vida que supera os sofrimentos. É uma vida que, pela graça do Senhor, consegue lidar com cada sofrimento da vida. Pai, eu te peço que nessa noite a tua igreja seja ativada, despertada. A tua igreja tenha os olhos do entendimento abertos, para perceber a excelência desse plano que o Senhor fez para nós. Um plano perfeito, um plano que não precisa ser corrigido, um plano que não vai sofrer alteração, um plano que não precisa ser ajustado. Não, o Senhor fez um plano perfeito, Senhor. Obrigado por esse plano, obrigado por nos perdoar. Estávamos separados de Ti, estranhos ao Senhor, separados da comunidade do povo de Deus, e o Senhor, através do sacrifício na cruz, rasgou o véu, separou aquilo, Pai, que nos afastava de Ti e nos trouxe para perto. Obrigado, Senhor, porque como igreja podemos celebrar a Sua presença, podemos declarar aos céus, à terra, podemos anunciar que o nosso Deus é grandioso, que o nosso Deus faz coisas grandes. Por isso, Senhor, anuncia ainda mais ao nosso coração coisas grandes e firmes que ainda não conhecemos. Anuncia, Senhor, a tua igreja, anuncia a cada homem e mulher que está aqui os segredos do teu coração, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que os nossos olhos ainda não viram, aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não chegou no nosso coração. Revela a nós nessa noite, revela pelo poder do Teu Espírito, porque o Teu Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja tenha os olhos do entendimento abertos nessa hora. Nós queremos Te louvar, Te exaltar por isso. Nós queremos Te agradecer. Levanta uma voz de gratidão, igreja. Levanta uma voz de gratidão ao Senhor. Agradeça a Ele por um plano perfeito que Ele tem para a sua vida, um plano de restauração, um plano de vida, um plano de transformação. Te agradecemos, Senhor. Seja honrado o Teu santo nome, seja louvado para sempre, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Vamos adorar.